Eu não sei se Eu vocês preciso viram o ver. vídeo do Vital sobre os 3 dias de escuridão. Quem não viu, aconselho ver, tá bem legal. Ele está falando de uma. Assim, ressoou muito com o meu pensamento. Eu falei, até mandei um áudio mais cedo para a Anne e falei, nossa, tá muito perfeito o que ele fala. Então, quem não ouviu, ouça, porque tá bem legal, gente. Tá bem legal. Não sei se vocês viram que o tema da live hoje, a gente colocou aí mudanças, né? Essas mudanças, elas refletem muito o que está acontecendo aqui com a gente, ó. O externo reflete o que está dentro de você. E veio muito a calhar com esse vídeo do que o Vital Froze vem falando e com tudo que a gente vem trazendo sobre autoconstrução, autorreconstrução, né? Autoanálise, da gente estar nesse trabalho de individuação, esse trabalho interno, que é tão importante, da gente se reestruturar, que é o que nós estamos fazendo aí nos nossos cursos presenciais, ajudando, né, dando as mãos e caminhando com vocês, né, ministrando práticas, fazendo muita coisa. Né? E nessa pegada, essa questão de mudanças, eu acho muito importante nós olharmos não só para dentro, mas ao nosso redor, mas de uma forma individual, né? Ao nosso redor, quando a gente vai falar, porque o externo reflete o interno e vice-versa, né? Então, tudo que se reflete a partir do momento da forma como nós agimos, da forma como nós nos colocamos no mundo, porque isso vai se refletir na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E aquilo que também está fora do que a gente constrói e da forma como nós expomos, acaba também vindo para cá, né? É a lei da ação e reação, né? Você vai e volta. E essa parte toda da construção individual, da reconstrução, ela bate muito com a questão desse aprimoramento que a gente vem fazendo desse campo energético, com todo o trabalho de autoanálise, com todo o trabalho de autocrítica, de auto-perdão. É tudo no alto, gente. Nós estamos no momento do alto, né? Autocrítica, auto-perdão, autoanálise, porque só assim que a gente vai conseguir estar mais pleno para ajudar o outro. Porque senão não tem como, né? Quer falar um pouquinho, amiga? Não, acho que é isso. Não tenho a referência do vídeo do Vital, que eu acabei cochilando. Me levaram para Nárnia, assim, gente. Fui abduzida diretamente para Nárnia. Mas a gente cansa de bater nessa tecla, né? De que o trabalho interno, nossa área de atuação é muito limitada, é só na gente mesmo, e é só com isso que a gente precisa se preocupar, né? E, e organizar dentro é tão difícil, dá tanto trabalho, e a gente tende tanto a fugir disso, porque é um trabalho difícil de fazer, porque ele passa por reconhecer as nossas sombras, reconhecer aquilo que dói, entender por que dói, ressignificar, ou seja, olhar para a dor e entender por que está doendo, ressignificar, enquanto isso a gente está sentindo essas dores de novo, né? E é Uhum. muito mais fácil a gente terceirizar isso, né? Terceirizar os agentes, as culpas, as responsabilidades, tudo para fora. E ao mesmo tempo, nós somos bombardeados o tempo inteiro com notícias, 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 previsões, previsões, previsões e energia chegando adoidado. Então é muito fora, gente, muito fácil a gente olhar para fora, né? A gente olha para fora, olha para fora, olha para fora e esquece de fazer o trabalho interno, né? Então É verdade. faz todo sentido isso. É verdade. E ele fala a questão dos 3 dias de escuridão, para quem não viu, vou dar um spoiler aqui, aviso de spoiler. Ele fala da questão desses 3 dias de escuridão serem a referência que ele faz não é de ter uma escuridão literal, é uma escuridão externa, uma escuridão da alma em si, do coletivo. E se você está bem, aquilo que a gente fala de ser a luz que a gente quer ver no mundo, nós passamos por esses dias de uma forma muito mais branda, muito mais suave. Então, é muito mais figurativo do que propriamente alguma coisa que vai acontecer na prática de estar escuro e da gente.
porque a Bíblia fala justamente que você não pode abrir uma fresta, né? Você não pode olhar, você tem que estar com portas e janelas fechadas para que as coisas ruins não entrem. Se a gente ilustrar isso de uma forma mais clara, a gente está falando do quê? A gente está falando de que nós não podemos abrir o nosso campo para energias negativas, para coisas que nos mantenham de forma, numa frequência mais baixa, ou nos contagiem, nos contaminem, fazendo com que a gente baixe essas energias. Então, é bem essa abertura que a gente não pode dar para o externo entrar em nós, para essa escuridão entrar em nós. E, nossa, soa tão perfeito isso para mim, porque como a gente sabe que dentro dos livros sagrados, né, existem milhares de códigos, milhares de formas de colocar as coisas. A gente veio falando no Proibidão sobre a questão da Bíblia, né? Tem muitas coisas ali que a gente se questiona, mas tem outras que realmente são verdades, né? E esses 3 dias de escuridão, ele é falado, é citado em várias outros livros sagrados, de várias vertentes, e também de previsões, enfim, né? Eu acho que é a primeira vez que quem primeiro falou dos 3 dias de escuridão foi uma previsão do Padre Pio, né? Acho que isso não está na Bíblia, mas é uma previsão do Padre Pio. E Olha isso. vem se repetindo em outras previsões, em outros anúncios, e essas aparições marianas que a gente tem falado, elas voltam a enfatizar isso e repetir esse momento, né? Mas se refere muito a uma coisa externa, né? Sempre bem claro que eu acho que até alegoricamente a gente pode realmente fazer uma analogia, né? Uhum. Mas eu não sei se seria só alegórico, pela forma como é falada e como a forma como a gente vê as coisas acontecendo, né? E os próprios influxos energéticos agora deixa tudo muito punk. A Sônia falou um negócio aqui que é bem isso, sim. A gente está na escuridão há 2000 anos. Eu não sei se 2000 anos, mas todo o Kali Yuga, né? Todo esse ciclo, o ciclo final antes da transição, que a gente está na confluência dos dois, é como se a gente tivesse um pé no Kali Yuga e um pé no Sati Yuga, assim, já na Era da Luz, né? Então tá naquela coisa que a transição está acontecendo. E aí, literalmente, o ponto que a Terra se encontrava, né, nesse braço de Órion da galáxia, se encontrava era realmente longe da luz, afastado da luz, né? É onde o Então, Vital fala, exatamente. nesse É isso sentido, aí, realmente, a gente está muitos anos, né? Há muitos na milhares de escuridão. anos nessa escuridão, né? E é isso, é justamente nesse ponto que ele pega. Porque, assim, até os 3 dias é figurativo. E obrigado, são 3 séculos na Bíblia, isso, Ellen. E ele fala muito para a gente não se ater a essa questão, porque nós estamos aí justamente há séculos em busca dessa evolução. Então, esses 3 dias, dentro do que a gente entende, é muito figurativo, né? O ponto principal de abordagem e de foco é justamente nessa autoconstrução, nessa questão da gente estar bem consigo, vocês estarem bem, né? Nós estarmos bem conosco, que a gente esteja estruturado para que a escuridão não entre. Isso que eu achei interessante ele falar, ele puxa essa parte da Terra, está lá naquela pontinha lá do escurinho, né? E é uma hora em que a gente começa, dentro do espiritismo, nós falamos de planeta de expiação para regeneração, né? Dessa mudança, cada um na sua linguagem. Mas o que ele quis dizer, em suma, é que, assim, independente de datas, independente de tempo, de serem 3 dias, de serem 3 séculos, ou de serem... O importante é estarmos bem, é nos mantermos bem, para que a gente possa enfrentar toda essa transformação de uma forma mais íntegra, de uma forma em que haja paz interna. E achei muito sábio da parte dele trazer essa comparação num momento em que
quando a gente olha realmente para fora e a gente olha para as pessoas e a gente olha para o todo em si, né, nós vemos as pessoas muito perdidas, nós vemos as pessoas tentando achar explicação para coisas que não têm explicação, porque esses questionamentos começam a surgir com relação ao tem alguma coisa de errado, né? E quem desconhece as informações que hoje nós temos aqui, fica mais difícil ainda você lidar com essa realidade que está se apresentando, né? Então, é muito bom hoje a gente ter esse campo informacional aí à disposição da gente. É, é muito vantajoso no caso da gente conseguir se reestruturar melhor, né? E ajudar. E esse é o trabalho dos trabalhadores da luz, né? Quando a gente fala isso. E aí vem de encontro também com um trechinho que a Carrie também trouxe essa semana sobre, vamos lá, né? Ela fala uma coisa assim muito interessante que é colocaram na nossa cabeça que nós somos grãozinhos de areia dentro de um multiverso. Mas o que um grão de areia pode incomodar, gente? Se ele cai dentro do olho, né? Então, assim, não pensar que nós somos grãos de areia. Pensar que sim, nós unidos a gente faz uma diferença absurda. Então, não nos acharmos e nos colocarmos pequenos diante do universo, porque nós fazemos parte do todo e o todo está em nós. O todo está em nós. Então, não é para ninguém sair se achando o alecrim dourado, o último biscoito do pacote, mas também não é para se sentir pequeno do jeito que querem que a gente se sinta. É para a gente entender o nosso papel, nos colocarmos diante de situações em que a gente está no mesmo barco, né? Aí é bom, né, a questão da ilustração da canoa havaiana, né, que todo mundo tem que remar junto para o barco não afundar, mas também entender que nós não somos insignificantes diante disso tudo, muito pelo contrário, nós temos um papel fundamental, principalmente nós que estamos despertos, nós que sabemos o que a gente tem que fazer, que uma coisa é a ignorância de você não saber, de você não ter a responsabilidade, e outra coisa é você saber e não fazer. E aqui, ninguém consegue tirar o rabistecozinho da reta, porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Aí que o bicho pega, né? Porque aí fica diferente na hora que a gente fala, e aí? Então, se a gente sabe, a gente precisa praticar, né? É bem isso. Olha, aqui, deixa eu pegar um pouquinho dos comentários de vocês. Semente estelar veio mudar linhas de tempo por frequenciamento, convergir para alguma mais harmônica. Sábado mudamos a história. É isso, Rodrigo, e a gente interfere de uma forma muito intensa, muito intensa. Por isso que não somos grãos de areia. Até obrigada pelo teu comentário, porque dá para puxar uma coisa muito interessante. Se você sozinho, você consegue mudar a tua frequência e a tua frequência reverbera no campo, você muda a frequência à sua volta. E se você muda a frequência à sua volta, você consegue ajudar o amigo a mudar a frequência dele. Porque ali você está atingindo, né, a pessoa que está do teu lado, o ambiente em que você está. Isso é muito importante dentro da mudança. Porque com essa mudança, você atrai frequências muito similares à sua, e você também repele aquelas que estão mais baixas. Porque as pessoas que estão vibrando muito baixo, e quando você chega perto de uma pessoa que vibra muito alto, se incomodam. Assim como o contrário. Existe esse incômodo. Fala um pouquinho? Ai, meu pé ficou dormente. Eu tô meio lentinha. Hoje eu tô realmente lentinha. Assim, acordadinha. Ai, eu tava assim no final da live de domingo, nossa, olha, já tava, Ai, ai. nossa, da cara Ah, pinta. eu tô vendo os comentários aqui, e é interessante isso também. A gente sabe o que que veio fazer, né? Tô vendo alguns comentários assim, o pessoal se sentindo muito cansado, meio irritado. Acho que a Dri tá dizendo que tá com irritação, né? Tá com raiva da vida que tá levando. É, Isso passa, né?
O momento quando a gente fica incomodado com alguma coisa é o momento que a gente tem para mudar o que nos incomoda, né? Uhum, Então, esse incômodo é muito bem-vindo. é Tô toda verdade. descabelada, meus cabelos estão fora de lugar aqui. Então, assim, é realmente o momento da gente. Esse incômodo significa que agora a gente está conseguindo ver, entende? A gente está vendo algo que sempre esteve lá. Só que hoje a gente vê e entende que não tá legal. E é hora de mudar, né? Eu tava falando pra Dini que, ai, eu tava tão cansada que eu chego em casa tarde e tá assim, meu quarto tá numa bagunça, eu preciso arrumar isso aqui, mas eu não sinto com energia para mudar, né? Então, assim, eu tô na fase que tá assim, tá me incomodando, mas ainda não me tirou da minha inércia, que a minha inércia tá maior do que o incômodo, né? Mas eu sei que daqui a pouco vai me dar uma virada e vai baixar o furacão. E eu tava falando com o Gabs, meu filho, e eu disse, nossa, a gente precisa dar um jeito na casa que tá assim, tá o caos, que tá todo mundo louco, correndo, correndo, correndo. E assim, e tá naquela assim, ó, vamos dar jeito que o negócio tá. Mas como ele estava sem aula, e agora, por causa da greve da universidade, agora voltou às aulas dele, agora aquela coisa assim, tá todo mundo fora de casa o tempo inteiro. E só fica o Miguel fazendo assim, o Miguel, ele vai explodindo bombas no lugar onde ele fica, assim. Então a casa tá daquele jeito, assim. Aí eu só olho assim, meu Deus, já que eu começo, socorro. Então, isso é uma das coisas, assim, são coisas pequenas do dia a dia, né? Mas assim, eu não consigo passar pela cozinha, é uma coisa que é mania minha. Eu não consigo passar pela cozinha e tá a pia cheia de louça. Eu vou lá e lavo, né? Aí eu outro dia eu tava dizendo pro Gas, pô, sou sempre eu que lavo a louça, né? Só eu que lavo a louça, parece que só eu que sujo tudo. Ele disse, tu sempre chega antes. Mas é isso. A louça na pia me incomoda. Incomoda mais a mim do que aos outros. Então eu sou a primeira a ir lá lavar, né? E essas coisas que eu tô dando exemplo aqui das pequenas arrumações na casa, vale para coisas maiores, tipo, meu emprego, não tô feliz com o meu emprego, não tô feliz, não tá legal o tipo de relação que eu tô tendo com meu companheiro, com minha companheira, com minha esposa, namorada, enfim. Tem, não tô feliz com o tipo de terapia que eu tô usando, não tô feliz, não tá legal. Sei lá, tem tanta coisa pra gente olhar e achar que não tá legal, até com a É, parte do desenvolvimento espiritual, né, das práticas que a gente deixa de fazer, porque a gente está no meio do turbilhão energético, né? A coisa é o turbilhão energético que está vindo, né? E a gente pode entrar nesse turbilhão sem se dar conta, né? Se a gente não está ancorado. Aí a coisa, né? O turbilhão nos leva junto e aí embaralha tudo. E aí a gente precisa de um tempo para sentar e ver, não, peraí, vamos botar a casa em ordem. E a casa é essa casa aqui que a gente tem que botar em ordem, né? Então isso faz bastante parte do processo. e a Anne está falando uma coisa que é interessante, que eu estava falando para ela, espera mais um pouquinho, porque aí ela vai junto. O que que acontece? Vocês estão me acompanhando aqui, quem não está, eu posso relatar de novo. Eu estou passando por um processo de mudança bem intenso, assim como vocês. Tá todo mundo no mesmo barco, né, gente? Assim, claro que eu escolho a coisa, a Anne sabe, né? Eu mergulho de cabeça no poço, não sei nem se tem água lá no fundo, mas está tudo certo. É, então, assim, eu mudei literalmente, eu estou mudando de casa e refazendo tudo, né? Refazendo a minha vida por completo. E a gente está aqui para trocar experiências com vocês, para aprender e para também ensinar e aprender, né? Essa troca é muito edificante, é rica demais. E eu fiquei pensando hoje, fiquei assim, gente, o que a gente vai falar, amiga? Porque o Flávio não pôde, né? E aí veio aquela iluminação assim, por que não trazer para vocês de uma forma de ajuda em que eu pudesse contribuir, porque eu, para quem não sabe, há uns anos atrás, eu fiz um curso de personal organizer, até com uma pessoinha até conhecida, que foi a Micaela Góes, que tinha um programa no GNT, o Santa Ajuda, né? E fiz esse curso primeiramente, para eu aplicar na minha vida. Como eu sempre fui muito agitada, assim, de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, eu acabava que eu não terminava as coisas. Não gosto desse rótulo de TDAH,
A gente rotula muitas coisas, mas é mais ou menos isso, porque você acaba tendo um déficit de atenção, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, de alguma forma, você precisa focar, e precisa direcionar, porque essa Uhum. ordenação acaba fazendo parte dessa construção energética. E aí, lá atrás, bem lá atrás, eu resolvi aplicar isso na minha vida, de uma forma, espiritualizada, a gente pode falar assim, porque eu quis unir a parte da ordenação com a parte espiritual.